São João Clímaco, né, como o precursor, né, da psicologia de Carl Gustav Jung no que concerne a questão da imaginação ativa, né? A imaginação ativa foi um método que Jung desenvolveu, né, para acompanhar as imagens do inconsciente, né, com um ego secundário, percebendo a direção, né, das imagens, né, eventualmente, né, em dialética, né, interagir com essas imagens, né, mas permitindo, sobretudo, que elas pudessem conhecer, né, o destino delas, né, informando assim a consciência, né, o significado, né, delas, né, no interior do nosso sistema mental. São João Clímaco, né, quando percebeu que o demônio da soberba havia entrado, né, no interior do coração dele, sem que ele percebesse essa entrada. Ele era um homem que vivia em vigília, né, um homem que orava, que realizava penitências, um homem atento ao mundo interior dele, né, e praticava exercícios espirituais para tomar consciência, né, daquilo que Jung chamaria de sombra, ou seja, dos demônios interiores que o satelizavam, né? Mas ainda assim ele percebeu que um desses demônios, né, a soberba, a vanglória, havia penetrado por uma fresta que ele não conseguia enxergar. Então ele teve uma ideia absolutamente criativa, fantástica, na verdade, essa ideia, né? Ele decidiu perguntar à própria soberba, ou ao demônio da soberba, por onde ela havia entrado, né, no interior do coração dele, né? E é o que eu digo sempre: quando você faz uma pergunta verdadeira para o sintoma, ele não tem como enganar você, ele não tem como mentir para você. Se você fizer a pergunta defensiva, a pergunta equívoca, né, então ele se mantém, né, fiel à própria natureza do sintoma, que é mascarar, né, a causa, né, que produziu aquele sofrimento, né? Então o sintoma mente nesse sentido. Ele só mente quando a pergunta feita, né, é uma pergunta que não alcança a verdade interior que está escondida por detrás do sintoma. Então, quando você faz a pergunta certa, no sentido da pergunta que expressa a verdade, o sintoma, mesmo sendo uma deformação da verdade, portanto, uma mentira, né, uma mentira que expressa uma verdade, né, ele não tem como escapar para o refúgio da mentira. Então, o próprio sintoma é obrigado a responder com verdade à pergunta que foi feita com o coração puro. Isso é extraordinário, né, perceber. Eu me lembro muito aqui do filme Excalibur, quando Parzival, que era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, se apresentou na porta do palácio dizendo que poderia curar o rei Arthur, que estava depressivo. Ele estava deprimido, o rei Arthur. E todos os taumaturgos, todos os milagreiros, todos os feiticeiros tinham sido chamados para curar Arthur, mas ninguém conseguiu. Todos os terapeutas foram chamados. Ninguém conseguiu curá-lo, né? E todos eles eram muito estudiosos, conheciam muito, né, a sabedoria hermética da magia, né? E chega Parzival e diz assim: não, mas eu sei como curar. Eu sei como curar o problema do rei Arthur. Disse, querido, você não sabe nem falar, que dirá curar o problema do rei Arthur. Disse, não, mas eu sei como curar o problema, né? Mesmo dando a impressão a nós de que uma pessoa destituída de formação acadêmica, né, não poderia ser capaz de fazer qualquer coisa boa, considerando-se que todas as outras pessoas, né, que conheciam a arte não tinham conseguido. E, no entanto, ainda assim, Parzival insiste, né, e os guardas são obrigados a levar Parzival sob juramento de morte. Se não curar, vai morrer, né, até a câmara onde se encontrava os aposentos do rei Arthur. E ele, ao se aproximar de Arthur, ele diz: meu rei,
eu posso encontrar o Santo Graal que está desaparecido e trazer de volta, né, para ti, para que tu possas unificar o vosso reino. Quando Arthur ouve de Parzival essa afirmação de que ele pode, ele lembra dele. Ele lembra dele porque ele era humilde, Arthur. E foi com a humildade que ele conseguiu tirar Excalibur da bigorna, da pedra, onde ninguém conseguia tirar. Porque ele tinha um coração puro, ele tinha um coração bom. Ele não fez o menor esforço para tentar tirar Excalibur da pedra. Todos os outros cavaleiros vinham, faziam todos os esforços do mundo, malhavam, ficavam fortes, né, colocavam toda a força do mundo para tirar a Excalibur, a espada, da pedra que estava fincada na pedra, enquanto Arthur era franzino e foi lá e com uma única mão tirou Excalibur. E os cavaleiros pediram para ele colocar lá e tirar de novo, porque eles não estavam acreditando. Eles eram todos Tomé nessa hora. Eles eram todos Tomé nessa hora. Porque eles não viram Arthur tirar. E Arthur coloca de novo lá. E tem inclusive um cavaleiro, não sei se era Uriel, que tenta ir na frente de Arthur, tomar o lugar de Arthur, já que ele havia tirado, ele pensou, eu também posso tirar. E foi lá e não conseguiu. E aí então Arthur vai de novo e tira. Então, quando Parzival, né, pergunta para ele de modo muito humilde, né, quando o Parzival afirma para ele de modo muito, muito humilde que ele pode buscar o Graal e entregar para ele, Arthur pula da cama, com outro humor, com outra motivação. Ele foi curado milagrosamente, né, num estalar de dedos. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas se tu disseres uma palavra aqui, bem aqui onde a gente está, a minha filha que está lá na minha casa, ela será curada lá, Senhor. Se você disser a palavra aqui, a palavra da verdade, a palavra do coração, a minha filha será curada lá. Você nem precisa ir na minha casa. Então, essa frase do centurião romano desconcertou completamente Jesus, que ficou encantado de perceber que aquele que era sentido como um inimigo nacional exibia uma fé absolutamente humilde, né, diante dele, que era um estrangeiro também. Né? O romano era estrangeiro para Jesus e para os judeus, mas Jesus também era um estrangeiro, né, para os romanos. E mesmo assim esse estrangeiro exibe uma extraordinária humildade. Né? E Jesus cura. Né? Cura porque ele foi legitimado pela palavra humilde a curar. É o que Arthur faz. Ele pula da cama, ele pula do leito quando ele ouve Parzival. Porque Parzival traz as palavras certas que tocam o coração de Arthur. Então, isso me lembra também quando eu conversei com o filho de Jung, lá em Kisnart, na Suíça. Né? E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa. Né? Como é que o senhor vê a psicologia de Carl Jung? E ele respondeu, a psicologia de papai é uma psicologia feita com o coração. Né? Então, é isso. Vamos botar coração na nossa vida.